quem é o maior no reino dos céus. Eu li aqui essa passagem bíblica e é um incidente dramático e impressionante. Sem sombra de dúvidas, é um quadro verídico sobre o maior no reino dos céus, ou no reino de Deus. E é interessante notar que nesse quadro, Jesus não coloca um teólogo para nos trazer uma lição de teologia, porque teologia não traz humildade para ninguém. Pelo contrário, eu conheço muitos teólogos que se acham, né? Eu me lembro de um que nós estávamos numa escola bíblica e ele se levantou e disse: olha, Deus é o nosso cavalo e nós vamos para o céu montado em Deus. Aí levantou um pastor veterano e disse: irmão, pare por aí, senão você vai cair do cavalo. Ou seja, teologia não traz humildade para ninguém. Mas nesse quadro Jesus não colocou também um pedagogo para nos trazer uma lição de pedagogia, porque pedagogia também não dá humildade para ninguém. Nesse quadro, Jesus não colocou um filósofo para nos trazer uma lição de filosofia. Filosofia não gera humildade para ninguém. Ainda eu digo que nesse quadro, Jesus não colocou um escriba para nos trazer uma lição de escrituraria, porque os escribas eram homens extremamente sábios entre o povo. Por isso, escribas, ou seja, os escriturários. Mas pastor, quem foi que Jesus colocou nesse quadro para nos trazer uma grande lição de humildade? Olha para cá, Jesus colocou um menino, dando uma lição aos discípulos, que aquele que não se fizer, que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. E quando a gente lê esse acontecimento aqui, irmão, a Bíblia diz que suscitou-se entre eles uma discussão. Olha para cá, era uma disputa acirrada. Cada um batia no peito e dizia: não, dentre todos vocês, eu sou o maior. Cada um disputava entre si, querendo ser o maioral. A disputa estava acirrada. A Bíblia diz: suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu acredito, irmãos, que o primeiro que se levantou foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro era afoito, era tirado. Acredito que o Pedrão levantou e diz: ó, pera aí, gente, maior aqui sou eu. Ah, Pedro, prova-nos então. Eu provo. Vocês lembram quando Jesus perguntou para a multidão quem seria o Filho do Homem? E a multidão não teve resposta. Eles diziam: é um profeta. Outros diziam: é Jeremias. Aí perguntou para nós e eu respondi afirmativamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus naquela hora até me elogiou. Então eu sou o maior. Pedrão batia no peito e dizia: eu sou o maior. Eu acredito que
Pedro ainda estava falando quando João interpelou e disse: espera aí, Pedro, maior aqui sou eu. Mas por que, João? Porque quem é que declina no seio do seu Senhor? A Bíblia diz, irmão, que João era o discípulo amado, que declinava a sua cabeça no seio de Jesus. Eu disse: não, peraí, Pedro, maior aqui sou eu que deito no colo do mestre, eu sou o maior. Acredito que João ainda estava falando quando Judas reivindicou e disse: espera aí, gente, aí eu não aceito. Pedro não é o maior aqui, João também não. João, o maior aqui sou eu, porque eu sou o tesoureiro. E os irmãos sabem que o tesoureiro é uma grande autoridade na igreja. Mas um tesoureiro como Judas, porque a Bíblia diz que tudo que entrava ali, ele pegava para si. Tudo que entrava, ele pegava para si. Está escrito lá em João capítulo de número 12, versículo 6, que Judas tinha a bolsa. Ele tinha a bolsa. E tudo que entrava, lançava ali, ele tirava. Está escrito ainda, capítulo 13 de João, verso de número 29. Ele tinha a bolsa, era o tesoureiro. Hoje seria então o ministro da fazenda de Jesus. Então ele diz: espera aí, Pedro não é o maior, João também não. O maior sou eu sou o tesoureiro. Acredito que naquele momento o quarto que se levantou foi Levi. Levi notificou e disse: espera aí, gente, o maior aqui sou eu. Mas por que você, Levi? Por que você? Porque vocês são todos indoutos, insapientes. Eu não, eu tenho sabedoria. Eu trabalhava numa alfândega, numa recebedoria. Eu sou o maior, vocês não têm conhecimento. Eu estava lá num patamar muito acima de vocês. Levi, também chamado Mateus. Eu sou o maior aqui. Que é isso, gente? Vocês estão equivocados. Eu acredito, irmão, que o último que se levantou foi Tiago. Tiago diz: olha, gente, eu quero falar por último aqui, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Os maiores aqui são 3. Por que 3? Eu, Tiago, Pedro e João. Mas por que só vocês 3? Não, porque quando Jesus vai subir no monte, ele só chama a gente. Quando Jesus vai fazer um milagre assim, mais particularmente, ele só chama a gente. E a Bíblia diz isso. Irmão, tudo isso estava acontecendo entre os discípulos. A Bíblia diz que eles disputavam entre si qual deles seria o maior. E Jesus chamando uma criança. Parece que subitamente eu estou vivendo esse acontecimento hoje. Parece que vai passando uma criança, um catatauzinho lá. Jesus: menino, criança, é você mesmo, vem aqui. A Bíblia diz que Jesus chama uma criança e faz o quê? E a pôs no meio deles. Estava lá eles em torno de Jesus. Jesus pega aquela criança, parece que eu estou vivendo esse acontecimento, e coloca a criança no meio deles, aquele catatauzinho lá, no meio deles. E aí Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, ou seja, não eram convertidos. Olha para cá, eles eram seguidores de Cristo, mas ainda não era convertido. Olha para cá, é possível que alguém esteja na igreja, acostumado com o evangelho, até ouvindo pregações, sermões, cantando, mas ainda não é convertido. Às vezes tem o espírito orgulhoso, não é humilde,
quer ser o maioral entre todos, não tem a humildade que Jesus nos ensinou, porque ele diz lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É possível que alguém esteja inserido ainda nesse contexto de orgulho, do eu que fala mais alto, da sua tumidez, é túmido, inchado, aumentado, exaltado. Isso aqui é interessante, gente. Por quê? Porque Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Ele pega aquela criança e coloca no meio deles. E aí diz, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Preste atenção. Eles estavam querendo saber qual era o maior no reino de Deus. Mas Jesus disse: se vocês não se converter e não fizer como as crianças, vocês nem vão entrar lá, quanto mais ser o maior lá no reino do meu Pai. Vocês nem vão entrar, se vocês não converterdes e não fizerdes como criança. Por que como criança? Porque como criança, você já olhou, você já percebeu a humildade de uma criança? Eles estão brincando junto. Esse dia eu estava vendo lá na rua, frente de casa, os meninos brincando, daqui a pouco começaram a brigar. E um deu um tapa no rosto do outro, tal, e aquela briga e tal. Mas passou 5 minutos. Eles estavam brincando assim, tudo, e dando risada, como se nada houvesse acontecido. Já pensou se os adultos, Gustavo, fossem assim? Quantos adultos que brigam e passa-se a vida toda e eles nunca mais se falam. Fica de mal a vida toda. Não tem perdão, não tem arrependimento, não libera o perdão. Por isso que Jesus diz, criança não. Uma criança, o pai bate na criança, tal, ela tal. Eu lembro da Sueli, que dos 3 é a que mais chorava em casa. A gente batia, ela chorava. Daqui 2 minutos já estava no meu colo. O pai tem docinho aí, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Criança. Os adultos não brigam entre si e nunca mais se fala. Falta de humildade, de liberar o perdão. E é por isso que na vida de muitos crentes a bênção de Deus fica retida. Deus não pode liberar para você aquilo que Ele quer liberar, porque você não libera o perdão para o seu irmão. E aquele que não libera o perdão também não é perdoado. Aí é com você. É você que escolhe. E no versículo 4, olha o que Jesus fala. Mateus 18, verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde. Parece que eu vejo Jesus até passando a mão na cabecinha daquela criança, daquele menino. Aquele que se tornar humilde como esta criança, e o verbo aí parece que Jesus está apontando para ela, como esta, né? É um verbo definido, como esta criança. Esse é o maior no reino dos céus. E o verso 5 diz: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal. Aí parece que Jesus se vira novamente para aquela criança e aponta para ela. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Irmão, que lição de humildade Jesus estava dando aqui aos seus discípulos.